Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ah, que unção poderosa, Senhor. Ah, tua graça nos basta. Aviva a tua obra, Santo de Israel. Oh, faz tudo o que o Senhor tem para fazer nessa manhã, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Ah, Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 15 diz assim: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Vou ler novamente. Eu, Paulo, dizendo, de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? A tua palavra é poderosa, Senhor. Fala conosco de uma maneira precisa, Senhor. Fala conosco de uma maneira poderosa, que nós possamos ouvir a sua voz. No meio de muitas vozes, que a tua voz prevaleça nessa manhã. E todo aquele que crê, diga glória a Deus. Tome o seu assento, glorificando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmão, empresta a tua atenção, para que juntos a gente possa compreender a palavra do Senhor nessa manhã. O livro de 2 Coríntios que nós lemos, no capítulo 12, na ordem cronológica dos fatos, na ordem cronológica dos acontecimentos, ele está primeiro do que Romanos. Primeiro vem 1 e 2 Coríntios. Dos livros que eu vou citar 3 livros aqui. 2 Coríntios que nós citamos, Romanos e Atos dos Apóstolos. Na nossa Bíblia, você vai pegar e vai folhear, você vai ver primeiro Atos, depois você vai ver Romanos e depois Coríntios. Mas a ordem cronológica ela é inversa. A ordem dos acontecimentos, primeiro foi escrito o livro de 1 e 2 Coríntios, depois o livro de Romanos e depois o livro de Atos. Quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele ainda não tinha ido a Roma, ele nunca tinha visitado Roma, mas ele já estava escrevendo o livro aos Romanos. Então o livro de 2 Coríntios, de 1 e 2 Coríntios, foi escrito primeiro do que Romanos e do que Atos dos Apóstolos. Isso é importante você guardar para a gente entender aonde o Espírito Santo quer nos levar. Nesse momento aqui, de 2 Coríntios 12, quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 1, o que estava acontecendo? Paulo já tinha visitado a igreja de Coríntios, e ele tinha prometido voltar para a igreja. Ele tinha dito que ele estaria com eles novamente. Só que Paulo esqueceu de mandar um WhatsApp, esqueceu de dar satisfação, nunca mais apareceu em Corinto. E o povo ficou meio revoltado com Paulo. Paulo não voltou, Paulo não deu mais as caras, Paulo não se apresentou para a igreja. E aqui o pessoal estava meio com uma revolta santa dentro do coração. Alguns problemas estavam acontecendo na igreja de Corinto. E no capítulo 12 que nós lemos, Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever, mas ele estava irado. Tanto é que quando você lê todo o capítulo 12 e o capítulo 13, você vai perceber que ele começa a dizer, olha, eu estou escrevendo antes de eu chegar aí. E a minha oração, olha o que Paulo diz, a minha oração é que quando eu chegue aí, as coisas estejam resolvidas, para que eu não use a autoridade que o Senhor me deu, que é para construir, não para destruir. Paulo estava dando um recado para a igreja de Corinto, dizendo o seguinte, consertem a casa aí que eu estou chegando. E eu vou usar a autoridade que Jesus me deu. Então eu estou dando uma chance, uma oportunidade para vocês,
de vocês alinharem. Quem tem pecado, chame testemunhas, já confesse, já coloque as coisas em ordem, porque eu estou chegando. E eu não quero, eu estou orando para que quando eu chegue aí, as coisas já estejam resolvidas, para que eu não precise usar da autoridade que Deus me deu. Irmão, Paulo estava dizendo o seguinte: arruma a casa, que se eu chegar e alguma coisa estiver em desordem, o negócio vai cantar. Então Paulo, ele está irado, mas mesmo assim, sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele está ali escrevendo a carta aos Coríntios. E nesse capítulo 12, ele está nesse nível. E quando ele diz, no verso 15 do capítulo 12, de boa vontade, eu me gastarei por vocês. De boa vontade, eu vou me deixar gastar pela vossa alma. De boa vontade, eu vou me deixar gastar, porque se mais eu vos amo, menos serei amado. Quantas vezes, querido, quanto mais a gente ama, menos a gente é amado. Quantas vezes, quanto mais a gente compreende as pessoas, menos nós somos compreendidos. Mas ninguém dá o que não tem. E Paulo estava dizendo: eu vou me deixar gastar por vocês. Eu sempre me deixei gastar por Cristo. Um pouco antes ele fala das aflições que ele já passou até esse momento. Por quê? Pelo nome do Senhor Jesus. Já fui açoitado, já sofri prisões, já passei por tantas coisas, por amor a vós. Pessoas que se deixam gastar, irmãos. Existem cânticos que nós cantamos aqui, que às vezes a gente não compreende. Cânticos que nós falamos da cruz, do Calvário, do amor de Jesus. Cânticos que a gente fala assim, que a gente possa sofrer com o Senhor. Cristãos que entenderam que vão sofrer com Cristo. Homens que se deixam gastar por Jesus. Então, Paulo está explicando isso. E a palavra de Deus para nós essa manhã. E o que Deus quer falar conosco, irmão, eu queria que você prestasse muita atenção. Porque quanto mais você quiser subir, mais dor você terá. Quanto mais profundo você quiser ir, mais pressão você terá. Quanto mais alto você quiser chegar, mais dor você terá. Nós queremos fugir das dores. Nós queremos fugir das aflições, das pressões, mas Deus quer gastar você por amor a Ele, aleluia. Deus quer gastar você, querido. Deus quer me gastar. Homens que têm dor. O que difere, escute aqui o que eu vou dizer, o que difere de alguém que chega em algum lugar na sua vida, seja na área ministerial, seja na área profissional, seja na área familiar. O que difere alguém que consegue chegar em algum lugar e daqueles que não conseguem chegar, irmão, não é o local. Acredita no que eu vou dizer, não são as oportunidades, porque todos terão oportunidades na vida. Não é o local, não é a família que você viveu. O que difere de alguém que chega num lugar alto e daqueles que não conseguem chegar, irmão, é a habilidade de sofrer dor. É a habilidade de suportar a dor. Eu não quero sentir dor. Você não quer sentir dor, irmão. Mas Deus quer gastar a minha e a sua vida para que o nome dele seja glorificado. Quanto mais dor você suporta, mais alto você pode subir. Quanto mais pressão você suporta, mais profundo e mais revelações você terá. Quando alguém mergulha, está no raso, a pessoa pode ver num lugar que a água é cristalina, alguns peixes, algum coral, alguma coisa bonita debaixo do mar. Mas quando alguém coloca, irmão, se prepara e mergulha mais fundo. Quanto mais fundo, mais pressão. Mas quanto mais pressão, mais revelação. Porque coisas que no raso você não vê, na profundidade você verá. Aleluia! Deus quer nos ensinar, irmão. Eu não sei até aqui, me escute aqui.
Hoje é uma manhã de cura. Eu vou repetir, você não entendeu. Hoje é uma manhã de cura. Eu não sei quais foram as suas dores até aqui. Eu não sei quais foram as suas dores no evangelho, na vida pessoal, no seu casamento, na sua vida espiritual, financeira. Mas quanto mais dor você suportar, mais alto você poderá subir. Quanto mais dor você suportar, mais alto você poderá subir. Irmão, talvez se nós pudéssemos levantar as mãos aqui, pedíssemos para levantar as mãos para que algumas pessoas dessem testemunhos do que passaram na vida, do que viveram, de dores que a gente não queria passar, a gente não queria sofrer aquilo, mas a gente passou, suportou. E quando você saiu daquela dor, e quando você escapou daquilo que você estava vivendo, os céus se abriram, ficaram azuis novamente. Você conseguiu sentir que você estava mais fortalecido no Senhor. Não dá para explicar, não sabe como, mas você saiu daquela dor ainda mais fortalecido. E agora você pode subir ainda mais alto, porque você sofreu aquela dor. Você teve uma habilidade de suportar aquela dor. Irmão, eu me lembro, Felipe era pequeno. E sempre algumas coisas acontecem, pelo menos comigo, irmão, quando a gente chega do culto. Felipe era pequeno, a gente morava em São Paulo ainda, eu congregava lá na igreja de São Paulo. E eu tinha ministrado louvor no domingo, e a gente estava reformando um quartinho lá da casa, lá no Jardim Marília, que a dona Vani cedeu para mim, para a Fabiana morar. Depois o Leandrinho morou lá. E eu tinha deixado uma pilha de cal e cimento do lado de fora da janela, onde o Felipe dormia. E o Felipe pequeno, e a gente tinha chegado da igreja, tudo, e a gente foi dormir, e ele espirrando, coçando o nariz, espirrando. Alergia, ele tinha alergia. E eu levantei incomodado, e quando eu olhei para o Felipe, a bola, o globo ocular, tinha saltado para fora. Irmão, você não tem ideia o que é ver isso. De tanto ele coçar o olho, e com a irritação da alergia, o globo ocular dele soltou para fora, saiu para fora. Quando eu olhei, eu falei, Fabiana, veste o Felipe, que a gente precisa ir para o hospital agora. Ela levantou, quando ela olhou, ela ficou assustada. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Peguei, fui lá para trás, eu morava atrás do shopping Aricanduva, de madrugada com o Felipe, procurando um táxi, procurando alguma coisa. Tinha um táxi parado perto ali do shopping, um senhor. Coloquei o Felipe no táxi, a gente foi para o hospital da Vila Matilde. E eu olhei embaixo do som do carro, tinha uma Bíblia. Eu falei para ele, senhor, servo de Deus? Ele falou assim, sou servo de Deus. Ele disse assim, fique em paz, Deus está no controle. Isso não é nada não. E a gente foi para o hospital, o Felipe foi medicado, e ficou, e aquela alergia foi passando. Quem é pai sabe, são dores que a gente passa, irmão. Me lembro uma vez também, tinha acabado de pregar num culto no lar, na casa do irmão da Nenê, do irmão Zelito, lá em São Miguel Paulista. Um culto abençoado, todo mundo alegre, feliz. A Rafaela tinha por volta de 1 ano e meio, 2 anos. E eu peguei ela e coloquei ela no cadeirão, abri a porta, coloquei ela no cadeirão e fui abrir o porta-mala para colocar o violão. De repente eu escuto só a Fabiana gritando, meu Deus! A Rafaela fez esse movimento aqui, a rua era inclinada, ela fez esse movimento, caiu, e a cabeça dela ficou entre o carro e a guia. Ela entrou, a cabeça dela entrou, e ela não se movimentava. E a Fabiana tentando puxar, e ela não saía. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E eu sem pensar, desesperado, querendo puxar minha filha, eu puxei. Quando eu puxei, ela estava assustadinha assim, cheia de sangue, já não dava para ver aonde estava aqui o ferimento. E aí ela começou a chorar. E a gente foi para o hospital, de novo da Vila Matilde, correndo, desesperados. Estávamos felizes, fazendo a obra de Deus. Mas a gente passa por dores, irmãos. Existem coisas que a gente passa, que a gente fala,
A mais grave de todas, com Isaac, cada um. Já estávamos aqui. Com Isaac foi 2. Também, voltando um culto de domingo, tinha acabado de pregar em Guaratuba. O Isaac, nenezinho, 1 aninho e 2 meses, mais ou menos. Ele correndo, chegamos no culto, e quando a gente chega do culto, irmão, a gente chega pilhado, né? Cheio de esperança, cheio de fogo, cheio de adoração. Aleluia. E ali, preparando a mamadeira do Isaac, o Isaac sai correndo, vai para a sala, e tinha uma quina, na rack, ele bate a testa na rack. Tem muita gente que lembra disso. Tomou 8 pontos, irmãos. Rasgou a testa. Saímos correndo para o hospital de Bertioga. Mas a mais séria de todas, eu estou falando de algumas dores, e eu estou falando nessa área. Eu tinha pregado em Mogi das Cruzes. Paramos ali no caminho para vir para Bertioga, para comer alguma coisa. Comemos, descemos, o Isaac começou a passar mal, vomitou tudo aquilo que ele tinha comido. Chegamos em casa, não melhorava, vômito, não conseguia abrir o olho, passando mal, vamos esperar de manhã, Fabiana medicou, de manhã, não conseguia abrir o olho, amuado, quieto, diferente. Levamos para o hospital, já identificaram algo diferente, deixaram ele isolado, e aí tinham que tirar um líquido da coluna, porque estavam suspeitando de meningite. E eu dentro da sala, eu não gosto de ver esse tipo de coisa, a Fabiana, para isso ela é mais forte do que eu, estava lá e eu ali do lado, e o médico tenta tirar o líquido da coluna dele e quebra a agulha na coluna dele. E aí eu saí para fora, não aguentei sair para fora, e a gente estava passando por uma situação difícil, e o diabo acusando, e aquele peso, e o diabo falando assim: seu filho vai embora, seu filho vai embora. E aí chamaram uma outra pessoa, conseguiram tirar o líquido, e veio um resultado, era meningite bacteriana. E ele já não estava comendo, ele já não falava mais, ele já não abria os olhos. E eu com aquele sentimento fechado, eu não conseguia ter esperança. Meu filho vai embora, meu filho vai embora, meu filho vai embora. E essa semana eu assistindo aquele filme O Céu é de Verdade, que o menininho fica doente também e vai para o centro cirúrgico, e ele estava segurando um Homem-Aranha, um bonequinho que ele não largava, e ele solta. E a mãe olha e fica mal, porque ele não soltava aquele bonequinho. Foi exatamente o que aconteceu com o Isaac. Ele estava cheio de brinquedo, mas ele nem ligava para os brinquedos. E a gente numa sala com ele. E chega à noite, a gente tinha convênio, tinha pedido para uma ambulância vir. E o William, que é enfermeiro, estava de folga, mas ficou sabendo que a gente estava no hospital, foi para lá. E a gente colocava bolachinha, ele não falava, ele não abria os olhos, já o segundo dia, e minguando. E quando foi por volta das 7:30 da noite, e eu tentava orar e não conseguia, irmãos. Eu tentava clamar a Deus, mas parece que estava tudo fechado, estava tudo bloqueado. E eu não conseguia ter esperança, eu só ouvia: seu filho vai embora, seu filho vai embora, seu Isaac vai embora. Aí o William entra no quarto, os brinquedos do Isaac estavam jogados, ele não estava pegando nenhum deles. E de repente, irmãos, nada aconteceu com o Isaac, nada aconteceu externamente, nenhuma notícia boa veio. Mas dentro de mim fez assim, ó, destampou algo. E quando destampou, é como se eu fosse cheio de uma esperança. Uma esperança começou a encher o meu coração, encher a minha vida. E ele estava lá na mesma situação, mas o meu interior estava diferente. Eu falei: Senhor, eu estou sentindo o que eu busquei 2 dias e não estava conseguindo sentir. Eu estou sentindo uma esperança.
Eu estou sentindo o meu peito aliviado. Eu consegui sentir, irmão, no mundo espiritual. Algo tinha acontecido. Eu sentado do lado da cama. Aí o William fala assim: pastor, o pessoal está orando nas células agora. Todos estão levantando um clamor pela vida do Isaac. O Espírito Santo falou assim: eu curei o teu filho agora. Eu falei para o William: meu filho está curado, William. Depois de alguns minutos, o Isaac pegou o brinquedinho. Falou: pai, eu estou com fome. Tinha uma bolacha do lado. Ele pegou a bolachinha, começou a comer. E eu falei: meu filho está curado, meu filho está curado. Meu filho está curado, meu filho foi curado, meu filho foi curado. Deus tocou no meu filho foi curado. A ambulância que ia transferir para São Paulo chegou. Eu fui para fora, falei: Fabiana, o Isaac está curado. Deus curou o Isaac. Eu senti que Deus curou o Isaac. Eu senti primeiro de qualquer reação dele, destampou, eu senti que algo aconteceu no mundo espiritual. E o William me lembrou que a igreja estava em intercessão. A oração tem poder, irmão. E ela foi para São Paulo com ele, eu fiquei com a Rafa, com o Fê. E depois de 4 dias nós fomos buscá-lo, irmãos. Ele estava curado. E no outro dia eu tinha que pregar com meu filho lá. Dores que a gente passa. Um pastor que eu conheci, irmãos, ele morava na igreja. O pai dele era pastor da igreja. E na parede, o púlpito estava aqui. A parede tinha uma portinha que ele morava aqui do outro lado da parede. O pai dele pregava aqui. Quando acabava o culto, eles iam para a casa pastoral, que era dentro da igreja, na outra parede, atrás do púlpito. A esposa com câncer. Do lado de lá da parede, alguém com câncer. E do lado de cá da parede, alguém pregando: Jesus pode te curar. Jesus pode tocar na sua vida. Quando acabava o culto, ele ia para lá. E a esposa com câncer. Ele orava pela esposa e a esposa não era curada. Mas ele vinha para o lado de cada parede e chamava as pessoas para orar. E as pessoas eram curadas. Por que mesmo, irmão, você pensou em parar, em desistir? Por que mesmo você achou que a luta está tão difícil? Quanto mais dor você suportar, mais alto você poderá subir. Quanto mais dor você suportar, mais alto você poderá subir. Jeremias capítulo 12, verso 5 diz: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, como farás na floresta do Jordão? Sabe o que Deus está falando aqui através da boca de Jeremias, irmão? Deus está falando para você: eu te fiz, eu estou te forjando para correr com cavalos. Mas se te cansas correndo com homens que vão a pé, como então correrão com cavalos? Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como correrão com cavalos? Por causa do desígnio e do chamado de Deus em sua vida, você sofrerá dores. Eu vou repetir. Por causa do desígnio e do chamado de Deus na sua vida, você sofrerá dores. Homens que se deixam gastar. Homens que se gastam. Irmão, se você não está sangrando, você não está liderando. Você que é líder de célula, você que é líder de ministério, você que lidera alguém, seja na igreja, em algum lugar, se você não sangra, você não lidera. Porque liderar é sangrar, irmão. Liderar é sofrer. Não existe outra forma de crescer para o reino. Não existe outra forma de experimentar um novo tempo. Não existe outra forma de ver o propósito de Deus cumprido. Não tente viver sem dor. Não dá para que homens e mulheres de Deus,
que respondem ao céu, que se deixam gastar, que eles vivam sem dor. Isso é impossível. Homens de Deus sofrerão dores, mas verão o agir de Deus no meio de tudo isso. Você verá o agir de Deus no meio de tudo isso. Você verá o agir de Deus no meio de tudo isso. Você verá o agir de Deus no meio da sua dor. Você verá o agir de Deus no meio do seu sofrimento. Você verá o agir de Deus no meio de tudo isso. Adoça condaraie. Irmão, no momento que você não permite ser ferido, você estará desqualificado para o ministério. No momento que você não se permite ser ferido, você estará desqualificado para o ministério, irmão. Quem assume ministério vai sentir dor, será ferido. Dores como essas que eu falei. Dores de não ser compreendido por algumas pessoas. Quanto mais você ama, menos você é amado. Quanto mais você dá, muitas vezes menos você recebe das pessoas. De Deus não. Ele continua te enchendo. Ele continua fazendo. Dor de não conseguir ver uma situação resolvida na sua casa. E você clama, e você ora, e você busca. E as coisas não mudam. Quanto mais dor você sofrer, mais alto você poderá chegar. Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. Repita comigo: a dor é o preço da promoção. Fala para o teu irmão: a dor é o preço da promoção, irmão. Sempre depois da dor, algo grande acontece. Levanta a tua mão para receber o que eu vou dizer. Sempre depois da dor, algo bom acontece, algo grande acontece. Sempre depois da tempestade, o céu fica azul. Sempre depois da tempestade, o céu se abre novamente. Algo novo de Deus está prestes a acontecer sobre a sua vida. Que você está sentindo dor, Ele está fazendo algo novo. Irmão, eu tenho uma palavra, eu não tenho mais nada. Você tem uma palavra, você não tem mais nada. O que nós temos, irmãos? O que nós temos a não ser a palavra de Deus empenhada dele sobre as nossas vidas? Ou você acha que o dinheiro no banco é o que você tem, o que vai te sustentar e o que vai preservar você e a sua família seguros? Não, irmão. Não, querido, não é isso. O que vai preservar você seguro é a graça, a presença do Senhor, é o Deus da provisão que você serve. Somente Ele, quando tudo faltar, Ele não faltará. Quando todos forem embora, Ele estará mais perto do que nunca. Aleluia! Você tem uma declaração de Deus, você tem uma palavra de Deus empenhada sobre a sua vida. E a gente falava aqui quinta-feira, irmão, depois da palavra de Deus empenhada, escute. Você vai ter uma necessidade. Você vai passar por uma dificuldade. Moisés recebe a palavra. Ele é usado para libertar o povo. E no deserto, ele passa dificuldades. José recebe uma palavra. Ele sonha. Mas depois daquele sonho, ele passa por dificuldades. Repita comigo: primeiro a declaração, depois a dificuldade, depois o desenvolvimento e depois a demonstração. Esse é o ciclo de Deus na minha e na sua vida. Você tem uma palavra, e por causa dessa palavra você vai sofrer dores. Mas logo depois das dores, irmãos, vem o desenvolvimento. A dificuldade que traz desenvolvimento. E depois do desenvolvimento vem a demonstração de poder de Deus sobre a sua vida. Isso virá. Isso vai acontecer com você. Permanece para ver. Fica firme para ver.
Fica firme para ver. Você viverá, irmão. O faraó pode se levantar com seus carros e cavaleiros. Os seus irmãos podem te vender para mercadores. Você pode ser jogado numa fornalha de fogo ardente. Você pode ser jogado na cova dos leões. Ele estará contigo todos os dias da sua vida. Ele não te livra da cova, ele te livra na cova. Ele não te livra na fornalha, ele te livra na fornalha. Ele tem livramento para mim e para você. Agora olha só, irmãos, eu estava falando da ordem dos livros. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está falando, eu vou deixar gastar. Mas irmão, ainda vinha coisa pela frente. Em Romanos capítulo 15, e lembre-se do que eu disse, Paulo está escrevendo para os romanos sem ter ido a Roma. Ele está falando de um desejo, ele está escrevendo a carta da graça. A carta que é o ápice dos teólogos. É algo inexplicável o livro de Romanos. Fala da graça, da justificação pela fé. E ele está escrevendo aos romanos. E no capítulo 15, no versículo de número 30. Abra comigo. Romanos capítulo 15. Quem está comigo diga aleluia. Ele está escrevendo, no versículo 30 diz assim: rogo-vos, pois. Capítulo 15, verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, olha só o verso 32, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, olha só, Paulo está dizendo o quê? Quando eu for visitar vocês, pela vontade de Deus, eu sei que a vontade de Deus é visitar vocês, com alegria, possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Paulo está dizendo para os romanos, olha, eu vou visitar vocês, é vontade de Deus, e que eu chegue aí alegre, feliz e contente. Que eu chegue aí, romanos, e visite vocês debaixo da unção de Deus e da presença de Deus e da vontade de Deus. Que eu chegue aí alegre, feliz e contente. Paulo nunca tinha ido a Roma, mas escreve a carta aos romanos e mostra o desejo de estar com eles. Agora repita assim comigo: eu vou chegar a Roma. Fala para o teu irmão, você vai chegar a Roma. Talvez não da maneira que você pensa, mas é propósito de Deus, e o propósito de Deus vai se cumprir. Agora vai comigo para Atos 27. Meu Deus. Paulo está indo para Roma. Como? Prisioneiro. No capítulo 26, aquele capítulo que nós pregamos aqui, Paulo discursa diante do rei Agripa. Paulo é interrogado por Festo. Paulo teria sido solto se não tivesse apelado para César. E agora no capítulo 27, ele é enviado para Roma. Ele entra dentro de um navio com mais 200 e poucos homens. E ele está indo para a Itália, irmão. Um dia, Paulo escreveu a carta aos romanos dizendo: eu vou estar com vocês, é vontade de Deus, e que eu chegue aí alegre. Ele tem uma palavra de Deus, ele não sabe como vai acontecer, irmão, não interessa como vai acontecer, você chegará a Roma. Aleluia. Paulo está prisioneiro, ele está indo para Roma, ele está indo para a Itália. E a viagem, irmão, é perigosa. Aleluia. O processo é difícil para chegar em Roma. Para chegar em algum lugar é difícil, irmãos. Quantas dores você já não teve para estar onde você está? Quantas dores... Quantos processos eu e você já não passamos? E às vezes a gente fala,
eu cheguei num lugar, parece que é bonzinho aqui. E Deus tem mais para mim, mas se Deus tem mais para mim, irmão, mais dor eu vou sentir. Olha aqui para mim, irmão, talvez você não saia daqui feliz, talvez você saia daqui em crise, mas é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. Quanto mais alto você quer chegar, mais dor você vai sentir. Crentes maduros, essa é uma série de crentes maduros, irmãos. Essa é uma série de confronto de crentes maduros, que não vão espanar porque a dor veio, não vão reclamar com Deus, porque estão padecendo. É bíblico, é a palavra de Deus. Só que uma coisa, irmão, é você sentir dor no deserto, outra coisa é você sentir dor no deserto com Deus, é outra coisa. Uma coisa é você sentir fome no deserto, outra coisa é você sentir fome no deserto com Deus. Ele abre uma padaria no deserto para suprir a tua necessidade. Com Deus é diferente. Você vai sentir algo, como eu disse aqui, irmão, é inexplicável. Haverá um consolo em você, haverá uma fortaleza. As coisas estão difíceis, tudo está caindo, mas há uma fortaleza. Querido, deixa eu dizer para você que está com medo da crise que está assolando o nosso país. Quanto mais crise vem, mais a igreja cresce, mais o povo de Deus é abençoado, irmão. Quanto mais crise vem, sempre foi assim na história. Aqueles que são do Senhor estarão guardados, irmão. Tem um Ribeiro de Querite para você, aleluia. Não tenha medo da crise, tenha medo de se afastar de Deus. Sempre, em toda e qualquer crise na história bíblica e secular, você vai ver Deus sustentando o povo dele, irmão. Quanto mais crise, mais Deus prospera a tua vida, os teus caminhos. Talvez seja no meio dessa crise que Deus vai te dar um estalo e vai te dar uma nova ideia de algo poderoso que ninguém teve a ideia, a revelação, e Deus vai dar para você e você vai prosperar no meio da crise. Eu conheço um homem que ficou milionário, irmão, na Copa de 70. Começou a fazer parabólica. Na Copa de 70, ficou milionário. Seu Walter. Eu ia jogar bola lá no sítio que ele tinha dentro de Alphaville. Ele tinha um sítio. Crente, pastor, servo de Deus. Deus deu para ele. Ninguém teve a ideia, ele começou a fazer antena parabólica. E ficou milionário. Fique atento, irmão. Você tem um Deus que supre as suas necessidades e que conhece a sua vida. Agora Paulo está indo como? Irmão, a vida dele estava nas mãos do Senhor. Você sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Você até se programou. Eu preciso pagar tal conta. Eu preciso fazer mais o quê? Pagar tal conta. Deixa eu ver mais o quê? Pagar aquilo ali. Tem mais alguma coisa para fazer? Pagar aquela outra conta. Não, tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Resolver aquele problema? Tem mais? Tenho que ir lá, não sei o quê. Irmão, você até programou a tua segunda-feira, mas ela ainda não existe. Deus ainda fará a segunda-feira. Aleluia, irmão, não se deixe, Espírito Santo, obrigado. Não se deixe gastar pelo tempo, se deixe gastar pela presença de Deus na sua vida. Não se deixe gastar com ansiedade pelo dia de amanhã. Se deixe gastar em Deus para que o Senhor possa usar a sua vida. Obrigado, Senhor. Tem gente que está se gastando, mas se gastando de ansiedade, de preocupação. Não, irmão, não é isso que tem que gastar você. Quem tem que gastar você é o Evangelho, é a palavra de Deus. É você fazer o que Deus mandar e não o que o homem mandar. É você obedecer a voz de Deus e não as muitas vozes que te cercam. Aleluia. O Espírito Santo está falando aqui. Irmão, Paulo está lá, no navio, que já vai naufragar. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está do lado de alguém que tem propósito, esse navio não naufraga. E se naufragar, todos se salvarão. Por isso que é bom andar com gente que tem propósito, meu irmão. Porque se você está meio desligadão aí, mas está do lado de alguém que tem propósito, você vai no barco. O barco não afunda. Haviam 200 e poucas pessoas naquele barco. Paulo alerta que a viagem ia ser difícil. Paulo alerta aqueles homens. Mas olha o versículo 11 do capítulo 27. O centurião dava mais crédito ao piloto
e ao mestre do navio do que a Paulo, do que o que Paulo dizia. O centurião, o cara que comandava o navio, dava mais crédito para o piloto do navio, o comandante, do que para o homem de Deus. Então, irmão, da declaração até a demonstração, o processo que você vai passar, uma coisa você precisa ouvir: a voz de Deus. Fala para o teu irmão, não ouça o piloto, ouça o Senhor. Você tem que ouvir a voz de Deus, irmãos. O centurião dava mais crédito. Talvez o que você precisa não é um antidepressivo. Talvez o que você precisa é dele. Nós tivemos um aconselhamento essa semana de uma moça que está vindo para a nossa igreja. Aliás, irmãos, nessa ceia vão se lembrar mais de 30 pessoas. Queria aplaudir o Senhor por isso. Nós estamos quase chegando a 600 membros de verdade, membros mesmo, membros. E essa moça, ela falava para mim, para a Fabiana, que ela achava que ela precisava de remédio. Ela não queria sair de casa, ela não tinha vontade de nada. Ela ficava torcendo para que o dia acabasse e começasse o outro, e assim era a vida dela. E ela achava que ela estava com problemas físicos, emocionais. Isso pode acontecer sim, mas irmão, a cura dela era na alma. O antidepressivo não ia resolver o problema dela. O que resolveu o problema dela foi ela começar a vir na igreja e ouvir a palavra que liberta, que cura, que salva. E ela começou a entender, e ela começou a ser destravada, e ela começou a sentir vontade de viver, e ela começou a torcer para o dia não acabar, porque ela queria realizar algumas coisas que ela não estava vendo. Aleluia! Quando você no processo ouve a voz de Deus, irmão, não a voz do piloto, sabe o que acontece? Você vai entender o que exatamente você precisa, o que realmente vai fazer a diferença na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, no versículo 15, olha o versículo 13: soprando brandamente o vento sul. Olha só, um vento brando. Eles estavam navegando. O tempo não estava muito bom, mas o vento era brando. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, esse é o perigo. Alcançamos segurança. E às vezes Deus não tem aquele ponto para você. Deus quer te empurrar mais para frente. E como vai fazer isso? As tempestades de Deus fazem isso. Ah, irmão, tem alguém me entendendo aqui nessa manhã? Irmão, nem toda tempestade é do inferno. Nem toda dor foi o diabo que causou. Aleluia. Eu estou para dizer que a maioria daquilo que nós vivemos e passamos é Deus nos empurrando para o nosso destino profético. Aleluia. Eles estavam achando que tinham assado segurança. Levantaram as âncoras e foram costeando mais perto da ilha de Creta, achando segurança. Esse é o nosso perfil. Circular as ilhas, eu quero achar segurança. Ai, eu preciso desse empreguinho aqui. Eu preciso desse negocinho aqui. Eu preciso daquilo ali. A gente vai circulando as ilhas, porque se alguma coisa acontece, eu pulo e estou em terra firme. E Jesus querendo levar você para o meio do mar, para você depender dele. E você querendo costear a ilha. Aqui eu estou seguro. Qualquer coisa que acontecer, eu tenho para onde correr, eu tenho onde morar, eu tenho amigos, eu tenho família. E Jesus querendo levar você para longe, para você depender não de familiares, depender dele. Eu não sei nem porque eu falei isso, irmão, mas alguém precisa ouvir. Olha lá o verso 14. Entretanto, não muito depois, o vento era brando. De repente, vira tudo. Irmão, na vida daqueles que Deus tem propósito, de repente vira tudo, irmão. E você não vai entender nada. De repente
repente, aleluia, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Um vento tão forte que era como um furacão. Irmão, aquele vento não era do diabo. Aquele vento era Deus falando: você quer ficar perto da ilha, eu quero te pôr para longe da ilha. Você quer ficar na tua segurança, eu quero te empurrar para o meio do mar. Porque senão você não vai viver o milagre que eu tenho, o livramento que eu tenho, a palavra que um dia eu empenhei. Você precisa passar por isso. Ah, meu Deus, me dá graça para pregar isso, Pai. E sendo o navio, verso 15, arrastado com violência, sem poder resistir o vento, cessaram a manobra e deixaram e cederam a tempestade. Olha aqui para mim. Você precisa ceder à tempestade. Fala para o teu irmão: você precisa ceder. Libera, solta, solta, larga, irmão. Você está lutando para viver a sua vida e Deus está querendo te tirar da sua vida para você viver a vida dele. Você está insistindo no teu caminho e Deus está querendo levar você para o caminho dele. Quanto mais dor, quanto mais tempestade, mais alto você poderá chegar. Aleluia. Irmão, de repente um vento, um Euroaquilão, uma coisa de doido, como um furacão, começa a empurrar. Irmão, veio da ilha para fora, começa a empurrar, é como a mão de Deus empurrando aquele barco. Vocês estão procurando segurança, eu quero que vocês dependam de mim. Muitas vezes estamos procurando terra firme, mas Deus nos levará para o mar alto. Ceda às tempestades de Deus. Abre mão, larga, solta, desiste de lutar contra o Euroaquilão de Deus. Desista de lutar com a tempestade que quer levar você a viver algo mais profundo, algo sobrenatural. Desista de lutar contra aquilo que Deus trouxe para a sua vida, para que você viva algo poderoso, para que Ele te tire do natural e te leve em águas mais profundas, para que você viva algo diferente da parte dEle. Oh, a gente quer viver o sobrenatural, mas a gente não quer parar de circular a ilha de Creta, irmão. Procurando segurança toda hora. Querido, homens de Deus se arriscam. Homens de Deus se arriscam. As tempestades de Deus servem para as duas coisas. Repita comigo: as tempestades do Senhor. Mais forte: as tempestades do Senhor na minha vida servem para duas coisas. Primeira, me levar para o propósito do Senhor. Segunda, arrastam os meus inimigos. A mesma tempestade que te leva para o propósito de Deus é a mesma tempestade que vai levar embora todos os teus inimigos. Ah, meu Deus! Acredite no que eu estou dizendo pelo Espírito de Deus. A mesma tempestade que está te empurrando para o propósito dele na sua vida é a mesma tempestade que da noite para o dia vai levar embora, vai arrastar os teus inimigos de diante de ti. Eu vou provar para você na Bíblia, irmão. Escute o que eu vou dizer. Você não precisa abrir agora. Juízes capítulo 4. A história de Débora. Irmão, de tempo em tempo, o povo de Israel se afastava de Deus. Vinha uma escravidão. O povo se arrependia. Deus levantava alguém. Ciclos. Você vai ver no livro de Juízes, principalmente, ciclos. De Deus levantando homens. Deus levantando mulheres. O povo se afastava. Estavam em águas tranquilas, se afastavam, esqueciam de adorar ao Senhor, vinha a opressão adversária, o povo ficava escravo, o povo começava a clamar de novo, se arrependia, e toda vez que você clama, Deus levanta homens. Você é a resposta de um clamor. Ah, meu Deus!
Fala para o teu irmão, você é a resposta de um clamor. Alguém clamou por você. Alguém clamou para Deus salvar a sua vida, a sua família, e Deus levantou você. Alguém clamou por essa cidade e Deus levantou você. Alguém clamou, irmão. Oh! Presta atenção, irmão. Deus levanta Débora. Débora, ela era profetisa e juíza. Deus levanta uma mulher, irmão, que era profeta e juíza. O povo estava 20 anos escravo. Mas o povo clama, e quando o povo clama, Deus levanta alguém, um libertador. Existia um rei chamado Jabim, que estava escravizando o povo por 20 anos. Esse rei tinha um comandante do seu exército, que se chamava Cícera. Não era mulher não, era homem. O comandante do exército de Jabim chamava Cícera. Terrível, um exército muito poderoso. E o que acontece? Só que eles tinham uma declaração de Deus, que Deus ia levantar alguém e o povo ia sair da escravidão, da opressão. E aí, um dia, Débora chega para um homem chamado Baraque e fala assim: ei Baraque, o que está acontecendo com você? Verso 6 do capítulo 4. Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao mar, ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Neftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon. Guarde esse nome, ribeiro de Quizon. Repita comigo, ribeiro de Quizon. Leve a Cícera para o ribeiro de Quizon, o comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, olha o que Baraque diz, nas minhas palavras, para Débora: eu tenho medo, Deus falou, mas será que Deus vai? Os caras são poderosos, os caras são terríveis, os caras têm armas de guerra, cavalos e cavaleiros, muito mais do que nós. Aí Baraque fala para Débora: se você for comigo, eu vou. Aí Débora fala para ele: eu vou, só que o galardão, a honra dessa empreitada não será tua, era para ser. Como você temeu, a honra vai ser de outro. Amém? E ela decide ir, irmãos. E a Bíblia vai dizer no versículo 14, no versículo 15, que o Senhor derrota a Cícera e todo o exército inimigo no ribeiro de Quizon. Aí quando você vai estudar o ribeiro de Quizon, quem está comigo diga aleluia. O ribeiro de Quizon, irmão, era um ribeirinho de águas tranquilas, bem rasas. Por isso que as tropas paravam para beber, para ficar ali. Era um ribeirinho. Mas a Bíblia, alguns teólogos puxam exatamente para essa linha, e no versículo 21 do capítulo 5, aqui está a pista do que Deus fez. Diz que as águas do ribeiro de Quizon arrastaram os inimigos. Como um ribeiro de águas tranquilas pode se tornar um rio de águas violentas? Como? Muita chuva. Uma tempestade torrencial torna aquele ribeiro de Quizon em um rio que arrastou os inimigos. E o exército, porque Deus tinha falado lá, Deus não falou que vai atrair Cícera para o ribeiro de Quizon? Eles vão estar lá tranquilo. De repente vira tudo. E a tempestade que te leva por propósito arrasta os seus inimigos. A tempestade que te leva para o propósito vai arrastar os seus inimigos. É Deus quem vai fazer, irmão. É do alto para baixo. É o Senhor da volassora e candaraçai. É o Senhor quem vai fazer isso. Receba essa palavra no teu espírito. Voltando lá para Atos, a terceira coisa que nós precisamos fazer no processo: baixar as velas e jogar as cargas. Repita comigo: eu preciso baixar as velas e jogar as cargas.
navio veleiro. Está na hora de, ó. Ei, bonita a tua vela, hein? Te levou para muitos lugares, mas está na hora de você abaixar ela. Para Deus fazer o que Ele quer fazer. Está na hora de você pegar a sua carga. Ah, não posso perder isso. Não, isso aqui é tudo que eu tenho. Não, isso aqui. Está na hora de você jogar, lançar aquilo que não é prioridade na sua vida. Lançar fora. É propósito de Deus. Deus está falando, irmão, nessa manhã, de uma forma poderosa comigo, com você. Abaixa a sua vela e joga a sua carga fora. Abaixa a sua vela e joga a sua carga fora. O processo de Deus em nossa vida faz a gente começar a deixar aquilo que realmente não importa. Querido, se você quer servir a Deus, Deus vai começar a pressionar você para você deixar aquilo que não importa. Você acha que importa, mas não importa. Só deixa o barco pesado. Abaixa as suas velas. Deixa Deus fazer. Agora olha só. A coisa estava tão feroz, o euroaquilão, o vento sobre aquele barco estava tão violento, irmãos, que eles não viam o sol, eles não viam as estrelas, e toda a esperança de salvação tinha ido embora. Olha o que a tempestade de Deus faz. Faz a gente não ver o sol, faz a gente não ver a estrela, e toda a esperança de salvação vai embora. Sabe por quê? Porque talvez a tua esperança está aqui, ó. E Deus está falando, a tua esperança não pode estar nisso. A tua esperança tem que estar em mim. Talvez a tua esperança está em homens que podem resolver o seu problema. E Deus está falando, ei, você não vai ver o sol, não vai ver a lua. Isso fala de ver as promessas. Você não vai ver o sol, não vai ver as estrelas, enquanto você achar que a sua salvação está em homens, está em coisas, está no dinheiro que está para ser liberado. Tem gente que parou de viver, porque existe uma promessa, existe um papel de algo que pode acontecer no futuro. Em o nome do Senhor Jesus, viva intensamente hoje, independente do que está para sair ou não. Comece a se desembaraçar, irmão, porque a tua esperança tem que estar nele. Se Deus olhar para você e ver que a tua esperança está num papel, você não verá o sol e não verá as estrelas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Muitos, deixa eu dizer uma coisa, sua esperança está em quem? De verdade, irmão, a sua esperança está em quem? A sua esperança está no quê? Olhe para o seu dia. Olhe para a tua vida, olhe para o teu raciocínio, para os teus sentimentos, e comece a sondar o teu coração para ver se realmente a sua esperança está no Senhor. Se realmente a sua esperança está no Senhor, você verá o sol e as estrelas. Agora, se não estiver, Deus vai tapar para que você enxergue o quanto antes o que Ele tem para fazer. Muitos estão esperando, irmão, de onde não virá. E você só vai enxergar isso quando a tempestade de Deus fechar tudo. Muitos estão esperando de onde não virá. E você só vai entender e abaixar sua vela e lançar suas cargas quando a tempestade de Deus fechar todas as possibilidades. Meu Deus age assim. Você gostando ou não, meu Deus age assim. Nesse momento, irmão, Deus sempre tem a voz correta de alinhamento e de esperança. Nesse momento que a gente não está vendo o sol, não está vendo as estrelas e a esperança está indo embora, se você tem esperança nele, Deus sempre vai levantar uma voz profética de alinhamento, de conserto e de salvação para a sua vida. Eu não sei o que você já viveu e já passou, mas eu tenho certeza que na tua hora mais difícil Deus levantou alguém para dizer uma palavra direto do trono dele para a sua vida, irmão.
Eu não te conheço, mas eu não preciso te conhecer para saber que na hora mais difícil da sua vida, Deus levantou alguém para te dar um abraço, para falar alguma coisa, para liberar aquilo que estava no coração de Deus ao teu respeito. Quando tudo estava mal, Paulo se levanta. Quando tudo estava mal, Paulo se levanta, irmão. E no versículo 22 de Atos 27, quando tem alguém de propósito no barco, irmão, o alinhamento vem. Viu, Alisson? O alinhamento vem. Viu, Diego? Viu, André? O alinhamento vem. Mas já agora vos aconselho. Ah, que coisa linda. Tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Olha aqui para mim, não temas, eu preciso chegar a Roma, e eu não sei como Deus vai fazer, mas eu vou chegar. Ninguém vai morrer, por quê? Porque Deus tem um propósito na minha vida. Eu vou chegar em Roma. Ninguém vai se perder, porque eu preciso chegar em Roma. Fala para o teu irmão, eu preciso chegar em Roma. Fala para o teu irmão, eu vou chegar em Roma, irmão. Seja debaixo de tempestade, debaixo de luta, debaixo de desafios, debaixo de coisas terríveis, eu tenho um propósito, eu tenho uma palavra, uma declaração de Deus, e a demonstração do Senhor chegará na minha vida. Aleluia! Deus sempre levanta alguém para estar conosco. Você pode pôr a mão no seu irmão carinhosamente, faz carinho, respeitosamente nele, fala assim: Deus sempre levanta alguém, irmão. Fala para o teu irmão, quando você clama, Deus levanta homens. Eu estou para ver a hora, irmão, que vai entrar alguém aqui, não sei se é você, não sei se é alguém dessa igreja, não sei de quem é, fala assim: quanto é esse prédio? Deus mandou eu vir aqui e comprar esse prédio para essa igreja. Eu estou para ver a hora disso acontecer. Aleluia! Eu não sei se é você, irmão, pode ser que seja, mas isso vai acontecer. E vai ter o dia, escute o que eu estou dizendo. Ah, meu Deus, me dá um papel aqui, me dá um papel. Vai ter um dia, alguém tem um papel para me dar aqui, por favor? Me dá um papel aqui. Vai ter um dia, irmão, que eu vou estar subindo aqui, vou estar dizendo aqui: irmão, deixa eu falar uma coisa. Me dá 2 papéis. Irmão, deixa eu falar uma coisa, hoje não tem pregação não, só quero dizer que esse prédio é nosso. Está aqui a escritura do negócio. Deus honrou, Deus bradou na terra. Eu preciso chegar em Roma. Ninguém vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Aleluia! Fala: eu vou chegar em Roma. Eu vou chegar em Roma. Paulo chega num lugar, irmão. A tempestade vai, eles jogam um desespero todo, mas eles chegam numa ilhazinha. E mesmo em terra firme, fala para o teu irmão, mesmo em terra firme, cuidado com as serpentes. Mesmo em terra firme, o pessoal acolhe Paulo, os prisioneiros, tratam eles bem, colocam eles perto de uma fogueira, mas uma serpente, fugindo do calor do fogo, pendura na mão de Paulo. E tinha gente do lado dele, e é assim que acontece, viu? Tinha gente do lado dele, falei: ih, ó, o azar não solta desse homem. Saiu de uma tempestade, agora a cobra venenosa picou ele, vai morrer. E tem gente que está assim, ó. Agora morre. Agora cai. Agora desiste. Agora é o fim. Ele saiu daquela, dessa ele não sai mais. Mas mal sabem, irmãos, Satanás, os seus demônios e os seus inimigos, que essa cobra não tem poder para envenenar o propósito de Deus na sua vida. Ah, meu Deus, levanta sua mão, estou sentindo a presença do Senhor aqui, irmão. Nenhum veneno vai envenenar o propósito de Deus na sua vida.
Nenhum veneno mais poderoso que seja tem poder de parar um homem de propósito. Nenhum veneno tem poder, nada, nenhuma serpente, mesmo que te pique, tem poder para paralisar a sua vida. Você pode ter fugido de uma tempestade, de ser picado por uma serpente, mas nada disso vai te impedir de chegar em Roma. Coralá, Soriandarai. Ah, meu Deus. Fica de pé comigo, irmão. Não dá mais para pregar, não. Levante a sua mão. Libera esse leão que está dentro de você aí agora. Libera essa unção. Libera. Ei, você vai chegar em Roma. Tem uma palavra de Deus. Libera essa unção que está em você aí. Libera agora. Oh, Ramandala Sori Canteri Calabaha. Espírito. Fala em línguas, libera, flui no Espírito. Começa a trazer à existência aquilo que ainda não existe. Comece a orar agora. Comece a clamar e Deus vai levantar homens. Deus vai mover os céus. Comece a adorar, comece a adorar. Comece a adorar. Traz. Ore, eu vou chegar em Roma, Pai. A tempestade pode ter vindo, mas eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu estou procurando um lugar seguro, e o Senhor quer me levar a depender de Ti. Eu estou procurando terra firme, mas o Senhor está me levando a águas mais profundas. Eu sou um homem de propósito, e homens de propósito chegarão em Roma. Homens de propósito chegarão em Roma. Homens de propósito vão chegar. Aleluia, 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 aleluia. Oralabassori andaraie. Oralabassori andarabache. Eu quero chamar aqui à frente você que quer chegar em Roma. Vem aqui. É um passo de fé. Você que não estava entendendo a tempestade, irmão, estava repreendendo a tempestade que é de Deus, vai cansar de repreender. A tempestade não vai parar, só vai aumentar.